Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Boa noite. Meu nome é Fernanda, eu sou professora do curso de Gestão de Empresas Familiares do INSPER e também sou diretora da empresa Benian Global, uma consultoria focada em empresas familiares. Tá? O evento que a gente vai fazer hoje é uma iniciativa da plataforma de empresas familiares do INSPER, que busca desenvolver diversos eventos, cursos, pesquisas, tudo relacionado a empresas familiares. Tá? O objetivo é fomentar a discussão, a troca de ideias, o debate, expandir e levar mais informações a todo o universo INSPER, desse mundo que é empresas familiares. Dentro dessa iniciativa, também liderado pelos alunos da escola, tem o Clube de Empresas Familiares, onde os próprios alunos organizam eventos, normalmente são profissionais, né, que vão dar palestras sobre temas específicos que eles definem. A Hanad, que está aqui, é uma grande líder dentro do clube, pode falar também um pouquinho sobre ele. E eu vou passar, então, a palavra para o Tiago, que hoje vai mediar esse bate-papo que a gente vai fazer, né, sobre dialogando com pais fundadores. O Tiago, ele é a terceira geração da empresa da família dele, e ele também é sócio da Trail, uma consultoria também focada em empresas familiares. Ele vai também, na sequência, se apresentar os nossos convidados que farão o debate com a gente hoje, o bate-papo, né? A Hanad, a Tamila e o Janos. E a ideia, pessoal, é que de fato isso seja um bate-papo, tá? Então, tem dúvida, quer lançar uma pergunta, ou levanta a mãozinha, ou coloca a pergunta no chat que o Tiago lê e endereça, né, para os nossos convidados, tá? Então, fiquem bem à vontade de interagir ao longo dessa conversa. Passo a palavra, então, a você, Tiago. Obrigado, Fê. Boa noite para todos. Como a Fê falou, né, eu sou terceira geração da Serbeng, então vivi duas transições de geração dentro de casa e acabei descobrindo um dia, trabalhei na empresa da minha família por 10 anos, mas nada como aos 35 anos de idade a gente descobriu uma vocação, né? Então, o maior presente da minha vida é poder trabalhar só com isso, né? Só com ajudando as decisões complexas das famílias empresárias hoje. Então, desde 2016 eu trabalho em consultoria, né? Sou sócio da Trail e também sou afiliado da Benian, fazendo projetos de governança, sucessão, transições de gerações. Então, para a gente dividir conhecimento nesse tipo de coisa é muito gostoso. O tema de diálogo entre pais e filhos, né, entre gerações e empresa familiar é sempre, né, um ponto comum a todos, de maneira geral. Em particular, a gente sabe que os pais fundadores, né, são as primeiras gerações sempre são um ponto específico, né, desse tópico. Então, a gente quis trazer isso para vocês, desculpa, a gente quis trazer isso para vocês misturando três perspectivas diferentes, né? A gente gostou muito, ficou muito feliz dos três participarem. Obrigado para vocês três, porque a gente tem a Hanad, né, que hoje está começando a viver esse dilema, né? A Hanad, aluna do INSPER, uma das líderes do Clube de Empresas Familiares, que é uma iniciativa dos estudantes, né? Super envolvida e buscando entender como acessar esse universo de empresa familiar, né, dentro da família dela agora. Me vejo muito, né, na sua situação 20 anos atrás, estou me sentindo velho hoje, mas, né, esse como começa, para onde que a gente vira. Então, é a primeira perspectiva. Depois a gente tem a Tamila, né, que é segunda geração do Grupo SEB, né, trabalha nas empresas, é membro do conselho da Maple Bear também, e
e vive essa realidade de trabalhar com o pai, ora chefe, ora pai, né, ora acionista, misturando todos os chapéus, né, do universo de família empresária ao mesmo tempo. E o Janus, que é acionista da Mecalor, né, é presidente da empresa ainda hoje, é segunda geração também, viveu todo o processo de transição com o pai dele, então vai poder contar para a gente um pouquinho dessa transição e aquilo que ele está fazendo de diferente com os filhos, né? Porque eu acho que um ponto importante, né, desse tema de hoje, do diálogo em geral, é aquilo que a gente aprende com a nossa convivência com a geração anterior, coisas maravilhosas que a gente com certeza vai replicar para nossos filhos, como princípios e valores, e coisas que a gente às vezes vai fazer diferente porque acredita diferente, né? E, portanto, não há um modelo único para todos, né? É sempre muito importante, a gente sempre enaltece isso, né? Para qualquer assunto de empresa familiar, é um dos paradigmas mais importantes de quebrar, né? Que não existe uma receita de bolo única, não existe um modelo perfeito de prateleira que eu olho para uma outra família, vejo-os fazendo e quero aplicar para mim, né? É sempre, os problemas são comuns a todos, é óbvio, mas as soluções são específicas porque elas levam em conta os nossos princípios e valores enquanto família, a quantidade de familiares, o tipo de negócio, a complexidade do negócio, são N variáveis, né? Então, nós não estamos aqui para falar hoje de certo ou errado, nós estamos para falar de perspectivas, né? E por isso, vocês ouvindo essas perspectivas, a gente espera que vocês possam fazer analogia com as casas de vocês, né? Fomentar sempre essa troca entre vocês, que é onde a gente mais aprende, né? Trocando com o outro, ouvindo experiências diferentes, enriquecendo, né, as suas reflexões de futuro, tá? Então, vou começar aqui e como a gente tinha falado, né, para os três, acho que uma coisa que a gente sempre escuta, né, nesse tema são essas características peculiares do fundador, né? Então, para a gente nivelar com todos que estão escutando, queria ouvir de cada um de vocês um pouquinho do como é meu pai fundador, né? Como foi meu pai fundador? Que características que ele tem que eu acho que são particulares de um fundador, né? Podemos começar com a Hanad? Claro, então, eu acho que o fundador sempre tem uma questão da perseverança e de ter um objetivo muito claro. Então, é importante ter uma personalidade forte, pelo menos eu vejo isso com o meu pai, porque é aquela pessoa que às vezes tem que ir contra, muitas vezes, o que os outros estão falando, contra o que os amigos estão fazendo para iniciar uma coisa própria. Então, eu definiria isso, uma personalidade forte, que é perseverante, que tem objetivos muito claros, sabe traçar um caminho e confiar no que está fazendo, porque muitas vezes, como você é a primeira pessoa, né, o fundador, por mais que muitas vezes eles não tenham, às vezes, um conhecimento assim, científico sobre a coisa, eles têm um conhecimento empírico, eles estão lá, estão trabalhando e tem que confiar no que está fazendo, tem que ter muita autoconfiança e saber bem essas coisas, assim, confiar no seu tato, né, ter o feeling das coisas. Bacana. Tamila? Bom, então, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Obrigado pelo convite, Thiago, de me colocar do lado dessas feras aqui, que, né, acho que dá para se inspirar bastante. E a Hanad falou bem, acho que a concepção pelo menos do meu pai fundador, né, é uma pessoa muito genuína, é uma pessoa muito resiliente, uma pessoa muito apaixonada, né? Essas certezas que eles encontram no caminho deles faz com que eles tenham uma paixão, umas certezas que para os outros não é comum. E eu acho que também tem, e aí particularmente acho uma grande qualidade dos fundadores, que é não ver obstáculos. Eles não aceitam um não, né? O pai fundador é o pai que ele acreditou quando talvez ninguém mais acreditava naquele setor, ou como inovar um setor, ou como criar um setor. E acho que com isso faz com que eles tenham muita força, não só na palavra, mas no jeito de conduzir, na tratativa. E com isso, ao longo do tempo, dão outros desafios, né? Mas quando eles começam e para construir o que eles construíram, eles são grandes idealizadores, assim, acho que executores, acho que são
essas grandes, né, eles inspiram muito com a visão de futuro, mas sabem executar muito bem. Pelo menos o meu pai fundador tem essas características. Janos, como foi o seu pai? Gente, é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Vou contar rapidamente a história da empresa. Nós chegamos ao Brasil vindo da Hungria em 1957, eu tinha 7 anos de idade. Para evitar que vocês precisam fazer conta, eu tenho 72 agora. Com a roupa do corpo. Chegamos com a roupa do corpo, a viagem paga por uma organização de refugiados. Em menos de 2 anos, meu pai, aos 32 anos, já engenheiro formado, decidiu abrir a empresa. Muita coragem, não tinha dinheiro, não tinha nada além da perseverança e da vontade de dar certo. Ele era uma pessoa, morreu aos 94 anos, 2 ou 3 anos atrás, mas era uma pessoa que acreditava muito no Brasil, era muito, muito mesmo. Ele era muito feliz de estar no Brasil, porque o Brasil o recebeu bem. Ele tinha certeza nas coisas que ele fazia, uma pessoa extremamente intuitiva. Era difícil argumentar com ele com argumentos lógicos. Ele mais ou menos sabia o que tinha a ser feito e normalmente dava certo. Isso reforçava nele aquela convicção de que o que ele fazia estava certo. Eu lembro que nós colocamos um cartaz na sala dele dizendo o seguinte: uma vez eu achei que tinha errado, mas depois descobri que estava enganado. Era a frase que estava no quarto dele. Ele tocou 2 empresas até quase 80 anos de idade. Eu acredito que eu, sendo segunda geração e aos poucos passando a empresa para a terceira, tenho uma visão diferente das coisas. Não é melhor nem pior, mas certamente eu não teria a capacidade e a perseverança de começar a empresa como ele fez. Bacana. Imagino que as pessoas escutando já tenham pensado, né? Poxa, meu pai tem isso, meu pai tem aquilo, porque é impossível não identificar algumas características que, de fato, né, existe um certo padrão de comportamento, essa força, né? Eles viveram realidades normalmente mais duras que a nossa, né? Tiveram perspectivas até de educação, de criação, de bem material, né? Diferentes. Viveram realidades mais difíceis, então normalmente são pessoas assim muito fortes, né? Por essência, né? Depois, aproveitando que você começou contando um pouquinho do contexto da empresa, da família, queria aproveitar então para você agora começar por você a pergunta de como você se envolveu, né? Como que você entrou nisso, como foi essa transição com o seu pai, né? No entrar na empresa da família, como que funcionou? Durante a minha vida toda, eu não conhecia muito bem a empresa. A minha família cresceu, nós passamos a ter uma vida decente, muito boa, mas eu não sabia muito bem o que a empresa fazia. Eu fiz uma carreira própria, me formei engenheiro, estudei fora, fiz um doutorado, dei aula, voltei e trabalhei numa empresa de engenharia multinacional brasileira grande, até que um momento eu não tinha dinheiro para pagar um computador que eu comprei. Eu comprei um computador na época, isso nos anos 80, por alguma coisa equivalente a $10.000, e descobri que meu salário não dava para pagar a mensalidade. Aí fui procurar meu pai e pedi: olha, você pode pagar essa parcela? Ele falou: tudo bem, mas aí você vem até a empresa, vem até a fábrica e me ajuda a reorganizar o layout da fábrica por um mês. E descobri o seguinte, que para organizar layout, embora era gerente de projetos grandes, indústria pequena é outra história, é outro mundo. E eu descobri que para reorganizar o layout, eu preciso saber quais são os planos futuros. E ninguém sabia.
Aí me dá uma vontade de continuar a pedir as contas. Isso faz 35 anos. E estou muito orgulhoso e muito feliz de ter tomado essa decisão. Bacana, né? Então, uma perspectiva dele de um apoio ali no sustento, no caso o computador era o análogo ali do sustento e quase trocando por... Então, vem trabalhar comigo, né? Eu acho que uma coisa importante é o seguinte, que em momento nenhum ele tentou me convencer a trabalhar com ele. E também, à medida que nós vamos conversando, vou lembrando de coisas. Eu vindo de uma formação numa empresa de engenharia grande, muito bem estruturada, eu comecei a falar de uma possibilidade de sucessão. Ele foi muito claro. Aqui não se fala de sucessão. Ponto. E é uma coisa que eu trago comigo e tento fazer o melhor para que meus filhos não escutem isso. Você tocou outro ponto importante também, né, que é bom enaltecer, e daí se as meninas também puderem falar um pouquinho, né, no seu caso, você teve uma educação com liberdade de escolha do seu caminho, então, né, e esse é um... Exato. Exato. Não tinha planos de trabalhar na empresa da família, que eu desconhecia, e estava fazendo carreira numa empresa, estava feliz com isso. E foi bastante difícil no começo, porque havia um choque de formações. Né? Eu, uma pessoa muito analítica, com uma formação científica, e ele, embora sendo engenheiro, uma pessoa extremamente espontânea e intuitiva, mas o ruim é que ele sempre acertava. Ele tinha eu chamava de um otimismo patológico. Mesmo quando estava tudo ruim, ele achava que estava bom. Isso é uma coisa que ele deixou como um legado. Eu posso pegar daqui, Thiago. Ianos, acho que vou até contrapor, olha que interessante. O meu foi quase que ao contrário mesmo. Meu pai sempre puxou a gente. Então, assim, na sala de reunião dele era em U, imagina, eu tinha 5, 7 anos de idade, e tinha a mesa dele, o lugar onde ele trabalhava, e do lado da mesa dele tinha cadeiras pequenininhas do nosso tamanho. Nós somos em 4 filhos. Meu pai é fugido de guerra, né? Ele é naturalizado brasileiro, veio para o Brasil com 7 anos de idade. Então, também veio fugido, né? Da guerra, e tinha essa visão do mundo muito mais duro, né? E ele sempre abriu muito espaço para a gente. Para mim foi muito natural. Eu estou na empresa desde sempre. Com 7 anos de idade, eu tocava a Bookstore, que era a empresa de uniforme. A gente tem um grupo de educação, dos maiores do Brasil, e hoje um dos maiores do mundo. E eu comecei com 7 anos olhando a empresa de uniforme. Então eu aprendi, Renato, você não precisou de fazer isso, viu? Mas assim, na minha época, para trabalhar, minha mãe me ensinava a ver cheque, porque cheque ia e voltava e tinha erro nos números, e você não conseguia fechar o balanço. Isso eu tinha 11 anos de idade. Eu encontrei um dos maiores furos que teve na administração dos uniformes da companhia, que era um negócio relativamente grande. Me lembro de um orgulho gigante. E comigo foi muito natural, assim, para contar para vocês. Eu sempre nunca teve um tabu. A gente sempre foi porta aberta. Inclusive, eu trabalho num board executivo, onde um dos diretores que trabalha ao meu lado, eu servia café para ele quando eu tinha 12 anos de idade. Hoje ele tem os seus 60 anos, então eu brinco com ele que ele tem que ter muita parcimônia, porque eu já servi muito café para ele, né, lá atrás. E para mim foi muito natural. Eu fui entrando na companhia, eles foram me dando os desafios, eu fui encontrando também desafios dentro da companhia, então eu sempre gostava de ir naquela área que ninguém queria ir, eu sempre gostava de ser um cavalo um pouco mais solitário e fazia crescer, conseguia ter um tracking bacana dentro da companhia, e com isso fui cada vez pegando mais coisas, criando coisas novas. Então acho que na minha história, né, eu sempre quis trazer mares azuis. Eu nunca quis lutar por aquele lugar que estava todo mundo olhando, eu sempre quis criar
novos negócios, projetos novos para que o meu espaço fosse um novo espaço. Eu não queria tirar o espaço de ninguém, porque eu sou uma empresa de 50 anos, né? Então, tinha toda uma história que eu precisava de respeitar das pessoas que estavam lá. Então, para mim foi muito natural. Eu com 15 anos de idade, e faz bastante tempo, viu, gente? Eu fez um projeto já lá atrás, né, de falar um pouco do seu sonho. Com 15 anos de idade, falava, olha, eu quero ser CEO da companhia. Falava isso abertamente para minhas irmãs. Então, para mim, sempre foi muito natural essa abertura, esse espaço, e sempre fui muito apoiada por eles. Então, meus pais sempre foram muito generosos comigo em dar esse espaço, né? Eu sou otimista, viu? Eu sou essa otimista patológica. Então, isso é muito bacana, porque eles me davam um negócio desse tamanho e eu achava que eu tinha toda a autonomia do mundo. E com isso foi muito bom, porque eu não vi obstáculos, né? E fui crescendo e conseguindo alcançar os meus objetivos. Então, para mim, foi muito mais natural, mas eu sou muito grata porque sempre foi muito aberto os caminhos para mim conseguir trilhar isso. Então, acho que é um pouco da minha história, ao contrário, né, Yanos? E você vê que dos dois jeitos também dá certo, né? Uhum. Bacana. Fala, Ranade. A gente está no meio do... Porque eu nunca tive assim, uma introdução, acho que nem a Tamila, não a gente para a empresa para alguma coisa, mas a gente não fazia também, mas minha geração, meu pai já é tio, então eu tenho primos que também são segunda geração, tá todo mundo junto. E a gente ia de criança em casa, falar que estava trabalhando, era o dia do trabalho, mas ninguém fazia nada. Só que eu também nunca tive experiência com a empresa, sempre foi um ambiente muito aberto. E a gente chama assim da pandemia, porque eu acredito que as pessoas do clube muito para conseguir se aproximar da empresa, porque hoje tem a maioria das, inclusive, integral, então acaba sendo viável a pessoa conseguir, por exemplo, sair da faculdade de uma escola, ter uma inserção real na empresa, conseguir ir lá todo dia, ou semana que seja, e fazer uma coisa de fato. Então, a gente aproveitou muito da pandemia, que eu tinha aula online, então eu saía trabalhar com meu pai. Às vezes eu estava tendo um carro. Então, esse momento da pandemia foi essencial para eu me aproximar da empresa em si. E também, acho que um pouco que nem a Tamila, de em pequenas áreas, ver o que o pessoal está fazendo, assim, você sente do lado de alguém, fala, nossa, como é que funciona? E aí, dando feedback para o seu pai, ele vai falando, não, você pode fazer isso aqui também. Então, isso que foi, assim, um jeitinho um pouco liberal, mas sempre muito bem-vinda. Entrando um pouquinho. E quanto à graduação, que o Thiago perguntou, como eu disse, sempre foi um caminho muito aberto. Então, eu decidi fazer feito pensando em mim, mas também na empresa. Então, sempre tem aquela expectativa, acho que um pouco como a Tamila, de fazer, às vezes meu pai faz na empresa, não, porque é muito legal quando você estiver aqui, não sei. Mas acho que aqui os anos eu tive uma liberdade muito grande de escolher. E se eu tivesse escolhido alguma coisa que não se encaixa com o perfil da empresa, não teria problema nenhum. Sim. Ranade, o seu áudio cortou um pouquinho. Eu vou permitir refrasear até um pouquinho, mas não sei se você está com o microfone, com o fone de ouvido, mas se a gente puder testar daí depois de mudar para ver se melhora, tá? E eu queria também pedir licença para vocês três, para em alguns momentos que vocês falarem, acho que é legal a gente fazer alguns paralelos, né? Sempre naquela ideia da analogia, da troca com as pessoas. E a Tamila e a Ranade falaram de um ponto comum que eu acho que explica um pouco do contexto também de realidade em família de fundador, né? Se você olhar para uma família que está vivendo primeira para segunda geração, imagino que outros tenham se identificado com isso do eu brincava na empresa quando era jovem, né? Eu tenho algumas pessoas que trabalham lá e na época eu chamava de tio, né? Eu servia cafezinho, eu não tinha uma posição específica, então quando eu entrei, eu estou tentando entrar, eu não quero invadir o espaço do outro, mas também não tem uma função específica para mim.
né? Então eu tenho que encontrar o meu espaço meio que, a gente brinca na cotovelada, né? Sem invadir, mas encontrar o nosso valor ali dentro. Então há uma complexidade extra nisso. E isso é muito comum. E acho que é importante a gente enaltecer, né? Daí lembrar, eles falaram das características dos pais fundadores e o quanto elas são essenciais para chegarem onde chegaram, né? Então, forte de um pai fundador é ser forte, é ser resiliente, é ser visionário como negócio, é realizar, né? Porque se eles não tivessem realizado, a gente não estaria aqui discutindo hoje. Então, acho que esse primeiro ponto é para a gente valorizar muito o lado que eles construíram, né? Ao mesmo tempo, lembrar que eles vivem a 24ª e às vezes a 25ª hora do dia para continuar realizando, né? Eles nasceram e cresceram vivendo essa experiência, eles não têm outra visão de mundo normalmente senão essa de realizar. Então, às vezes a gente vê um segunda geração, né? Tiago, poxa vida, meu pai não fez nada de governança, tá tudo um caos né, eu vejo alguns amigos que a empresa já tem conselho de família, conselho de acionistas, conselho de administração, a sucessão está pronta e a gente tem que chegar lá, é tudo culpa do meu pai, né? Mas é importantíssimo lembrar, esse papel às vezes acaba sendo das próximas gerações, né? Porque a realidade vai mudando e os nossos pais fundadores, eles tiveram a realização, não necessariamente a educação. Eles começam a nos dar a educação e com isso a gente vai, né, usando aquilo que a gente aprendeu para influenciar. A gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, né? Mas acho que esse paralelo é muito importante, né? Quebrar o primeiro paradigma aí. Eles têm muito mérito, né? Mesmo quando a gente vive situações de governança menos complexa na família, né? O mérito deles talvez não esteja aí, principalmente, mas esteja, sim, no construir, né? E como que a gente, próxima geração, se insere nisso. Faz sentido? Né? Então, depois disso, né? Vocês falaram um pouquinho na questão de vocês, mas queria explorar, então, um pouquinho, aí foi onde cortou também da Hanad, mas eu vi de novo dos três, né? E queria entender de vocês, a perspectiva de vocês em relação a isso. O que vocês veem de benefício em relação à liberdade de escolha, né? Ou seja, em nenhum momento vocês perceberam uma influência ou uma cobrança, mesmo que velada, dos seus pais para trabalhar na empresa? Isso eu queria ouvir de vocês. Começando pela Hanad, então, já que você estava falando, né? Hanad, por favor. Então, eu disse que eu tenho bastante liberdade nessa questão, né? Só que eu sinto que os pais, eles só conhecem os filhos que têm. Então, desde pequena, eu sempre fui muito afim de ir para a empresa. Sempre gostei muito de ir atrás das coisas, sempre tive um viés um pouco mais comercial, empresarial, para esse lado. E a minha irmã não, minha irmã sempre foi mais tranquila, assim, com a vida, um viés mais artístico, humanitário, humanas. Então, tipo, eu sinto que tem uma diferença, assim, muito pequena, mas do tipo, ela faz um curso que não tem nada a ver com a empresa, talvez ela não tem vontade de ficar na empresa, e tudo bem. Mas comigo, por mais que tudo bem, sempre teve uma questão por trás, sabe? Sempre souberam que eu ia querer ir para a empresa. E quando eu falei que eu queria fazer direito, então dá para você ir de qualquer maneira, entendeu? Se eu tivesse falado que nem ela, falar, não, eu quero fazer publicidade, talvez nem quero trabalhar com a empresa, tivesse uma pequena decepção no sentido de diferença de personalidade mesmo. A cobrança, não existia uma cobrança, mas todo mundo me conhece, assim, na família. Legal, ou seja, uma customização aí, né, do perfil de cada filho, um tratamento diferente para cada um, né? A Camila quer falar um pouquinho? Posso falar. Eu acredito... Bom, primeiro que os meus pais... hoje, eu sou mãe, viu, gente? Eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho um mais velho de 4, uma de 2 e uma de 8 meses, a minha mais novinha. Mas eu sou nova, viu? Quero dizer isso. Mas brincadeiras à parte, então a gente conhece, viu, Hanad, os filhos que a gente tem. Eles nascem diferente, eles têm personalidades diferentes. Isso é a maior verdade, eu não preciso nem ser fundadora para conseguir entender, e os pais conseguem identificar
as personalidades e até os anseios dos filhos. Os meus pais, nesse sentido, meu pai é árabe, viu, gente? Turco, daqueles turcos clássicos, que quer a família perto, que faz tudo pela família, pelos filhos, e ele sempre influenciou positivamente, né? Ele nunca cobrou, mas ele sempre influenciou para que a gente gostasse, né? Minha mãe sempre influenciou muito assim, para que a gente fizesse o que a gente acreditasse. Então, eles acreditam muito no trabalho, né? Lembra, como primeira geração, eles se fizeram no trabalho. Então, trabalhar para eles é um valor da família, o trabalho, mas a influência positiva, né, no sentido de trazer para perto, de deixar tudo bem próximo, sempre aconteceu. As cobranças hoje dentro da empresa acontecem, mas antes de entrar, eram influências positivas, tanto é que hoje na família a gente tem duas, sou eu e a minha irmã mais velha, apesar de eu estar na linha de sucessão para me tornar CEO da companhia, a minha irmã mais velha trabalha junto comigo, ela topou esse desafio junto. Nós somos em 4, 2 trabalham, uma está na área social e a outra virou médica. Ela trabalhou comigo 3 meses, ela desistiu e ela jura por Deus que a culpa é minha. Então, as brincadeiras aqui à parte, mas eu acho que o jeito que eles conduziram comigo foi um jeito de influência. Sempre vai ter a cobrança, porque tem a expectativa, mas não que a cobrança, vem muito aí, queria falar com as pessoas que estão aqui, que querem ser sucessores, para mim é tudo do jeito que você olha. Eu sempre entendia que eles tinham uma expectativa muito alta, nunca me senti cobrada. Me senti desejada, me senti querida, me senti acolhida no espaço. Então, esse olhar de otimista, talvez é um jeito de você conectar de um jeito diferente. Anos, com você, vai lá. Tá bom. Eu vou falar dos meus filhos. Embora não seja fundador, eu vejo da seguinte forma. Eu nunca tentei influenciar meus filhos a seguir qualquer carreira. Por uma coincidência, acho que é coincidência, meu filho seguiu uma carreira parecidíssima comigo. Se formou na Poli, fez doutorado em engenharia mecânica na Austrália, trabalhou numa outra empresa, e só quando essa empresa acabou sendo comprada por um grupo japonês, que ele não gostou muito da posição dele, que ele veio pedir emprego para a gente. E eu não sabia muito bem como reagir. E uma das condições que eu coloquei foi o seguinte: o relacionamento pai e filho prevalece. No momento que a gente tiver discórdias tamanhas que a gente não possa sentar no fim de semana e conversar, então um de nós dois tem que sair. Infelizmente, já são 8 anos. Embora a gente tenha conflitos naturais na empresa, nós continuamos grandes amigos. Já minha filha, ela seguiu uma linha diferente. Inclusive, quis morar nos Estados Unidos. Está morando lá e certamente ela não vai participar da gestão da empresa. Mas eu não tinha muito claro na minha cabeça se meus filhos deveriam necessariamente estar na empresa. Ainda hoje, acredito que o modelo de empresa familiar é o melhor do mundo. Empresas familiares, elas têm uma característica onde a família dá o norte da empresa. A empresa pode ser muito grande, ter executivos da família ou não da família, mas ela dá o norte, que é muito diferente de empresas de capital aberto, que de repente mudam de rota. Quem manda são os acionistas. Mas empresas familiares que a gente vê por aí, muitas delas não dão certo, porque os filhos, os netos, os primos brigam entre si. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio que não é fácil de alcançar. Esse é o meu desafio nesse momento, em como passar a empresa para meu filho, meus filhos, certamente os dois são herdeiros, e para um grupo excelente de pessoas que trabalham comigo.
E aí a gente já vê, né, alguns paralelos, né, e certamente a influência de você ter vivido na pele uma transição e talvez está fazendo um pouquinho diferente com seus filhos, né? Acho que não foi exatamente assim que você teve quando você entrou, né? Essa preocupação com o almoço de domingo, por exemplo, né? É algo que a gente precisa passar por um domingo amargo para se preocupar com isso depois, né? E querer Sim, fazer é isso verdade. com nossos filhos, né? Então, é o tipo de coisa também que a gente vê, né? Aí, dentro daquela ideia dos paralelos, mais uma vez, né? Eu não estou querendo hoje aqui perdoar ou fazer média com os nossos pais, mas são realmente só perspectivas diferentes, né? Eu também vivi isso muito, né, com meu avô e um pouco até do comportamento dele se transmitiu para a segunda geração. Hoje, 20 anos depois, é fácil a gente falar, até dando risada do passado, mas eu cheguei a escutar quando adolescente que você nasceu homem na família, você não nasceu para ser feliz, você nasceu para trabalhar. E depois você vê, né? Quando criança, as pessoas me perguntavam, eu falava que eu ia fazer engenharia. Meu pai nunca me disse para eu ser engenheiro, mas eu sabia que se eu dissesse alguma coisa diferente, que eu ia ser repreendido. Então, tem a nossa autocobrança e a cobrança do outro, às vezes, né? Então, isso, às vezes, é a força do modelo familiar ali que vem dessa característica do fundador de induzir. Mas tem um ponto que é importante da gente lembrar, né? Que o fundador, ele, primeiro, mistura propriedade com trabalho, naturalmente, né? Então, é a tal história, o meu avô, os seus pais e a grande maioria começou como investidor, investindo um nada de capital, mas eu tenho o meu tempo e o meu suor, né? Então, eu vou investir o meu suor, o meu trabalho para alguma coisa dar certo. Hoje, a gente, que é a próxima geração, tem um dinheiro guardado, vou colocar na bolsa, vou aplicar num negócio, fazer uma franquia. Eles não tinham isso, eles tinham o tempo deles. E eles vão lá e dá certo. Então, eles vão falar para o filho, filho, você, para ser um bom dono, né, que normalmente a gente nem dono é, a gente é sócio, porque já nasce com sócio, né? Você vai investir o seu tempo como o seu pai. E aí a gente cresce com essa mistura entre propriedade e trabalho. Ou seja, para eu ser um bom acionista, eu tenho que trabalhar na empresa, eu tenho que conhecer o parafuso do negócio, né? Tenho que conhecer os detalhes, senão eu não vou me legitimar nem como acionista. Mas essa coisa que é muito comum nas famílias, né, de primeiras gerações, primeiro por isso, mas também porque o fundador, ele olha para o círculo de confiança do entorno dele, ele vê poucas pessoas, né? A gente sabe que quanto mais a gente sobe, mais solitário é. Porque eu olho para cima, não tem ninguém para pedir a bênção. E os nossos pais já nascem com isso, porque eles não tinham um chefe, não tinham um patrão, não tinham o pai deles, né, para pedir socorro. Então, eles se sentem solitários, eles olham para os filhos como essa primeira válvula de escape. Então, se os meus filhos não se envolverem na empresa como trabalho, eu não vejo, às vezes, nem condição de existência para a empresa. E aí, alguns pais cobram de forma mais velada, outros cobram de forma mais explícita, né? Outros influenciam positivamente, mas é mais comum, sim, a influência para o venha do que a influência para o não venha. É importante a gente lembrar que dentro disso é diferente de dar liberdade de escolha, né, do caminho. Eu posso sim influenciar, tentar encantar, mas dar liberdade para os meus filhos. E isso é fato, né, na nossa experiência do trabalho com as famílias, ver que as famílias onde foi dado de fato liberdade de escolha genuína, né, do caminho, as pessoas são mais realizadas e se tornam acionistas mais realizados depois, né? A gente vê que são caminhos com menos traumas, menos pedras. Isso tem sim uma correlação, né? Mas então é importante sempre lembrar essa diferença da perspectiva, né, entre as gerações. Mas muito bacana. Agora começando com a Tamila, né, a gente falou um pouco desse funcionamento deles e você que está trabalhando no dia a dia, o Janos também tocou um pouco nisso lá atrás, o diálogo com os pais, ou seja, de onde vem a iniciativa do diálogo,
né? Como que é eu argumentar com o meu pai? Como que é eu conversar com uma pessoa tão forte? Como que é separar o chapéu do pai para o chefe? Como o Ian nos falou, né? Tentar não atrapalhar o almoço de domingo. É fácil, é difícil no seu caso? O que que você usa de estratégia? Eu queria começar ouvindo por você. Tá bom, vou falar um pouquinho. Ian, isso aí só quero fazer um comentário sobre o que você disse. Eu não tenho a menor dúvida que o seu filho, não existe coincidência, eu não acredito em coincidência. Eu acho que quando o filho tem um excelente exemplo, ele quer seguir aquele exemplo como algo natural. Então, só para dizer que eu não acredito em coincidência, acredito que ele seguiu os mesmos caminhos que você, porque ele acreditou ver como uma grande referência. Acho isso super bacana de reconhecer. E aí, é interessante essa pergunta, Thiago, porque talvez é a pergunta que eu mais recebo, né? Como é que você lida com uma pessoa tão não é poderosa no sentido de poder só, mas no sentido de certezas? E aí, eu queria até aproveitar para compartilhar com vocês, gente, que acho que talvez isso é o que eu tenho de mais valioso para contar com vocês, porque eu demorei muito tempo para aprender. Eu comecei a trabalhar na companhia com 7 anos, mas com 15 anos eu já era diretora eram 6 companhias, eu tocava naquela época 6 mil alunos da área de pós-graduação com 15 anos. Então, meu pai literalmente é daquela tese bota para nadar, né? Você põe para nadar e vai dando desafio. E naquela época eu tinha um formato que eu acho que é o formato mais comum, que é um formato de a gente é muito impetuoso, a gente quer muito ajudar, a gente tem a mesma coisa que os nossos pais tinham, só tem vontade, não tem experiência, tem tempo e tem as nossas convicções, né, que a gente vai moldando ao longo do tempo. Então, eu acho que eu sofri uma transição importante e acho que talvez a maior sabedoria, hoje eu tenho 33 anos, eu acho que é você liderar, você pode conduzir a sua sucessão. E acho que aí, Thiago, que para mim o que foi mais valioso, o que eu aprendi, eu entendi, gente, que você pode fazer 2 coisas. Você pode conflitar a sua sucessão ou você pode liderar a sua sucessão. Conflitar a sua sucessão, pode ser que você chegue ao mesmo lugar, mas vai ser mais desgastante. Você vai encontrar muito mais obstáculos, porque aí você tem que gastar uma energia muito grande se contrapondo o tempo todo. Você tem que contar com a boa vontade da primeira geração em aguentar esse desgaste do lado dele também, porque pode acontecer do seu pai dizer, olha, não quero isso aqui dentro. Ou você pode escolher, que acho que foi o caminho que eu escolhi, de liderar a sucessão, que é encontrar o meio do caminho. Você traz o formato híbrido, você traz o diálogo. A gente conhece muito bem a nossa família, então acho que a primeira coisa, algumas coisas simbólicas, tá? E aí funcionou para mim, não significa que pode funcionar para vocês. Eu não chamo meu pai de pai. Na companhia, meu pai chama Chaim. Na companhia, ele chama Chaim Zayer, né? Eu chamo ele de CZ. Eu não chamo ele como pai, porque eu não quero me usar do atributo de filha para ter um embate. Eu sou uma executiva lá dentro, como todos os outros, até como formato de respeito. Presidente, eu achava esquisito. Chamar meu pai de Chaim, eu não conseguia ter maturidade para isso, então eu criei esse nickname que até foi adotado pela companhia inteira. Ele não me perdoa por isso jamais, viu, gente? A companhia inteira chama ele de CZ por causa disso. Então, eu acho que eu fui construindo alguns ritos, né, que foi trazendo esse diálogo. Eu sempre quis conduzir num formato híbrido. E uma última coisa, né, para eu passar a palavra aí para os meus pares aqui, foi que eu sempre quis chegar aos objetivos juntos com eles. Então, eu nunca quis ser a heroína, eu nunca quis me contrapor. Então, o Chaim é o cara visionário, não sei o que, a Tamila, não. Eu sempre fiz diferente. Desde o formato que eu apresento, meu pai tem uma oralidade incrível, incrível. Ele é uma pessoa apaixonada, aquela pessoa que movimenta multidões. Eu sou uma pessoa mais técnica. Então, até o jeito de conduzir as coisas são diferentes. A gente sempre fez um híbrido. Então, acho que isso ajuda muito. O Thiago vai rir, né? Busco conflitar menos, muito menos do que mais nova. Isso faz com que a companhia avance. Então, é importante você trazer esse frescor. Mas o mais importante, gente, é a genuinidade. Porque quando você olha, você está olhando para o mesmo lugar, você pode até ter uma lente diferente, mas você está olhando para o mesmo lugar,
eu acho que isso conecta com um propósito maior, que aí foi a fala do Enos que eu, assim, acho que eu acredito muito em empresa familiar, não é por acaso que elas são as mais bem-sucedidas do mundo, mas porque também tem o coração junto, né? Não tem só o sangue, o suor, né? Você olha para o lado, você tem um compromisso de perpetuar. Então, acho que são alguns dos caminhos que eu encontrei, e dizer para vocês, conflitem menos, isso é insuficiente, vocês vão conflitar. Joguem as ideias, vocês vão jogar, mas façam isso com sabedoria e generosidade, porque do lado de lá, eles também estão abrindo o espaço que foi eles que construíram. Então, saber disso e lidar com isso, ajudar muito mais a influenciar, vai fazer você chegar mais rápido e mais longe. Eu vi que tem uma pergunta até conectada aqui do Pedro, depois o Thiago puxa, que tem coisa assim para a gente fazer e você criar esses ciclos, né? Ajuda muito a você consolidar esses caminhos que foram perseguidos. Mas eu vou deixar aí a Hanad, tem muita coisa, e o Yunis para contribuir. Nath, você quer falar? Pode ser, posso começar. Olha, eu acho que eu tenho menos experiência para falar do que, obviamente, vocês dois, mas é o que eu falei, entrando de pouquinho em pouquinho, acho que eu concordo um pouco com o que a Tamila falou também, de você... É que eu ainda não estou, né, na fase desenvolvida da Tamila de não conflitar, de aprender a não conflitar. Ainda estou aprendendo. Ainda a gente tem alguns problemas, mas assim, o que eu vejo que funciona muito, que quando eles têm essa certeza, que acho que a maioria dos pais fundadores tem, você tem que entrar com muitos argumentos, então você tem que pesquisar muito antes de falar. Às vezes eu vou falar alguma coisa e ele fala, tá, de onde você tirou isso? Aí eles têm que falar, não, porque eu vi isso acontecendo, porque para eu reclamar de uma área, eu tenho que passar pelo menos um mês naquela área, e ele vê que eu estou um mês naquela área para ele falar, tudo bem, ela tem alguma propriedade para poder falar. Então, acho que é mais nesse sentido de falar com certeza, mas não com certeza suficiente para você parecer arrogante. Você tem que falar com certeza, mas ainda pedindo licença, posso opinar aqui um pouquinho? E essa questão de evitar o conflito é ainda a ser trabalhada, mas que a gente estava até brincando ontem, que eu estava conversando com o Thiago, dessa separação, então, dos conflitos da família, como que é conviver, que ainda, assim, como jovem, eu tenho que ter um limite. A minha mãe é o limite, que eu tinha contado para eles. Quando eu e meu pai, a gente briga muito, ela fala, não, vocês dois agora estão em casa, chega de falar da empresa e acabou. Esse é o limite, não precisa resolver o assunto, só precisa parar de brigar. Então, eu acho que vai muito nessa linha de você achar alguém para te dar um limite, achar alguma coisa que pare, porque senão fica inviável a conversa. E saber, como a Tamila falou, que eles estão cedendo espaço, então tem que entrar com calma e, no meu caso, com bastante certeza, bastante argumento, senão você não é levado a sério. Maravilhoso, Hanad. Yanos? No meu caso, como meu pai não acreditava muito em sucessão, ele não pensava nisso. Eu estava na empresa, fazendo a minha parte, eu estava tocando já uma das duas empresas, mas ele não tinha um plano de sucessão. Então, os conflitos eram muitos. Conflitos pequenos, sem importância. Por que nós pintamos a parede da minha empresa e ninguém pensou em pintar a parede da outra empresa que está no mesmo endereço? Conflitos desse tipo. Eu penso muito em evitar a todo custo esse tipo de conflito. Existem conflitos formais naturais, não tem dúvida. O pessoal de vendas quer vender muito, o pessoal de produção não consegue dar conta e atrasa. Então, é natural isso faz parte. Mas eu acredito muito no modelo de empresa horizontal, onde os conflitos são resolvidos de maneira orgânica. Existem onde o contraditório é importante. Uma das coisas que eu mais faço na empresa é perguntar por quê, mesmo quando eu sei a resposta. Mas evitar conflitos é alguma coisa que eu aprendi com a idade. Eu sei que todos vocês têm muito menos que eu só fui aprender isso depois dos 60.
E com isso, a vida na empresa se torna mais positiva, mais alegre, mais bom humor, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra, né? Tocar uma empresa familiar não é coisa fácil. Tiago, posso só fazer um complemento? Que acho que tem um ponto aqui, que não é evitar conflito por evitar qualquer conflito, acho que é escolher as brigas. Boa. Porque tem aquela que vale a pena. Talvez da parede, como menos falou, realmente tem razão. E aí você se desgasta por coisas pequenas que não vai mudar o status quo. Mas tem aquela briga que, se você mudar aquele passo que a companhia está dando, pode gerar o próximo futuro que você quer, ou pode fazer uma mudança importantíssima, né? E quando você acredita, isso geralmente as gerações elas abrem espaço. Se você tem uma crença muito forte, uma argumentação coesa, um entendimento do negócio, geralmente eles abrem esse espaço para aquela coisa. Agora, se você quiser resolver da cor da parede, pegando o exemplo citado aqui, até por exemplo, uma briga que eu fiz lá atrás, eu queria diversificar o portfólio da companhia em educação. E foi a minha briga de 1 ano, diversificação e premiumização. A gente conseguiu, e hoje a gente tem a maior rede de franquias bilíngues do mundo, porque foi me aberto aquela briga naquele espaço, naquele movimento, que ele, inclusive, me ajudou a fazer a aquisição depois que ele comprou, etc. Então, é importante, eu acho que, escolher as brigas. E aí eu não respondi, Tiago, a questão do almoço de domingo. E aí, gente, o almoço de domingo é a coisa mais divertida que vocês têm que preservar. Porque a primeira geração vai sempre querer conversar de trabalho, porque é como eles se fizeram, o que eles aprenderam e tal. E acho que o nosso dever como segunda geração é tentar proteger isso. Então, levar com humor. A minha mãe tem uma frase famosa que ela fala: cor, for, fruta, fantasia ou cantor, quando a gente começa a falar de trabalho no meio da mesa. Então, acho que ter esses caminhos e vocês criarem esses rituais de separar, mas vai acontecer no almoço de domingo, de ter um tema ou outro. Cabe a sistemática da família tentando expurgar e amenizando para gerar o máximo de harmonia possível. Acho que isso conta muito para o futuro e dá um exemplo muito legal para gerações que vão vir. Bacana, Tamila, obrigado. E eu queria que vocês, né, tivessem respondido essa pergunta, porque ela liga muito à dúvida do João Pedro. Né? Ele perguntou, ele falou, né, eu estou fazendo 18 anos hoje, aliás, se é hoje seu aniversário, parabéns, João. Né? E só eu queria assumir a empresa, já que as minhas irmãs não têm interesse. Então, eu me sinto um pouco ansioso, né, o que é natural, né? 99% das pessoas nessa situação. Eu penso o que posso agregar, sinto que posso colocar essa parte mais técnica que vocês dizem, parar de usar muitos papéis e começar a colocar mais o computador e a organização do processo. Eu gostaria de saber o que vocês acham que conseguiram acrescentar e melhorar certos pontos das empresas de seus pais. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a pergunta dele em específico? Depois eu vou falar um pouquinho também. Eu acho que eu me identifico um pouco, né? Porque é complicado entrar assim, mas nessa questão eu acho que você entendi bem, por exemplo, essa questão de tecnologia, né? Eu acho que o melhor jeito não é você chegar com os 2 pés na porta, é você chegar tranquilamente, tipo, não chegar, aparece na empresa um dia e fala, então, pai, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, não. Tipo, à noite fala assim, nossa, hoje eu descobri um negócio, aprendi um negócio diferente na faculdade, conta um pouco das suas ideias, sem pretensão de mudar. Conta por contar. E aí, se você conseguir despertar essa vontade nele de entender do que você está falando, e aí ele vai te chamar. Então você vai conseguir desenvolver melhor as suas ideias e aí aos poucos você vai entrando assim, porque agora, pelo menos eu me vejo numa posição que a gente não tem muito o que fazer, porque hoje em dia, por exemplo, o mercado exige uma profissionalização muito grande. Então o meu pai, por exemplo, ele fala, não, quero muito você aqui, mas não vai ser a primeira nem a única empresa que você vai trabalhar na sua vida. Você vai começar a trabalhar lá fora e depois você vai vir para cá. Então não adianta também eu querer agora começar a trabalhar na empresa que eu não vou nem ser aceita. O máximo que eu posso fazer é sugestões. E aí, como eu disse, começa em casa, eu acho.
Sensacional, Hanad. Como é bom ter você aqui falando com a gente. Né? Os meninos escutarem você é muito bom. E é exatamente isso, João. Se você, né, for analisar o comentário dos três em relação a essa comunicação com os pais, você percebe que tem muito mais do humano do que do técnico. Você falou, né, dessa questão de processos, de colocar regras e tal, mas os três exploraram muito a abordagem, a forma, a inteligência emocional. Porque o conhecimento técnico que vocês estão adquirindo hoje, ele vai se obsoletar em 1, 2 anos. Então, o ponto não está no que eu estou trazendo, né, de conhecimento, mas sim na forma que eu vou colocar para dentro. Eu também posso falar assim, quando a gente tinha consultoria trabalhando na minha família, o Henry, que era o fundador, né, eu trabalhava na empresa na época, era jovem também, conflitava também, né, já apanhei bastante para aprender, e ele falava assim, Thiago, sabe qual é o seu problema? Você senta na frente do seu pai e fala assim, agora eu vou ser honesto com você. Né? E quando eu falava, eu vou ser honesto com você, porque ninguém mais é honesto, e só eu como filho estou sendo comprometido e honesto, ele já levantava a guarda, porque ele sabia que vinha crítica ou pedrada. Né? Então, não adianta nada, porque eu podia estar coberto de razão, mas eu não ia resolver o problema, o que eu estava propondo não ia ser acatado. Então, às vezes o importante não é ter razão, né, ou ser o tecnicista, mas é fazer as coisas funcionarem. E os três foram perfeitos em colocar isso, né? Formas da gente fazer as coisas funcionarem. Tem aquele ponto importante do poder de decisão versus influência. Né? A gente, enquanto próxima geração, não tem decisão até a gente ter propriedade. A propriedade é de quem está no papel. Então, a gente usa a influência, que é entender, fazer a leitura do ambiente, a leitura das pessoas, como que eu vou fazer para tocar essas pessoas, no caso, nossos pais. Como é que eu faço para ele me escutar melhor? Tem sempre aquele exemplo, uma família, o filho chega, Thiago, meu pai não me escuta, me chama de pirralho, de fedelho, né? Tudo que eu trago ótimas ideias, ele não acata nada, né? Joga tudo fora. E ele tinha, né, já tido 10 anos estava perto dos 30, 30 e poucos, e teve dificuldade de firmar a carreira dele, né? Trabalhando fora, arrumava emprego, ficava 2, 3 meses, saía, trocava, passou um tempo estudando, né? Teve uma dificuldade de contar uma história. O que seu pai valoriza quando ele está falando bem de alguém? O que é a primeira coisa que ele fala quando ele está falando bem de alguém? Que o cara é trabalhador, que o cara não é trabalhador como ele, fica até 11 horas da noite na empresa. Uma palhaçada. Eu falei, pois é, mas essa é a forma dele enxergar o mundo. Ele dá valor a isso. Se você não entender o atributo dele e não jogar conforme a música, talvez você nunca seja escutado. Então, o importante na gente entrar, né, na comunicação com os nossos pais é muito isso que os três trouxeram. Então, como fazer para acessar um ponto comum com meu pai, como fazer para ser reconhecido, né? Não sei se vocês têm alguma coisa a mais para colocar, se ficou claro, João. Vai lá, depois eu falo, pode falar. Primeiro, eu estou impressionado, Camila, pela forma que você toca a empresa e como a sua empresa conseguiu fazer essa sucessão, ou está fazendo sucessão de maneira suave. Eu não passei por isso e pretendo fazer isso com meus filhos. Então, para mim, está sendo um modelo invejável. Existe uma diferença entre ser persistente e insistente, mas exige sabedoria. Persistência é uma característica muito importante. Persistência eu entendo como sendo vai até você descobrir que você encontrou um beco sem saída. Mas aí para. Reconhece que não tem saída e volta atrás e não seja insistente. Então, acho que no tratamento com os pais, isso é muito importante. Às vezes a gente quer ser insistente com uma coisa porque a ideia é minha, mas a ideia necessariamente não é tão boa. Né? Então, tem que ir devagar. Mas também pedir para quem tem 18 anos, ou até 33, você, Tamília, para mim, pelo menos, me parece muito madura, que tem a sabedoria demais. Então, a gente vai aprendendo, vai errando.
Menos, eu acho que tem uma coisa que você falou que eu acredito muito, que é, olha, pelo amor de Deus, longe de mim querer ser qualquer exemplo, tá? Mas eu acho que é tão importante a gente saber de algumas coisas antes de sentar, para que a gente faça melhor, né? Porque a gente ouve e depois a gente conecta, né? Faz muita diferença isso. Tem uma coisa que, para mim, João Pedro, que eu queria deixar para você, que você precisa gerar uma coisa com a primeira geração, que é cumplicidade. Cumplicidade muda o jogo, porque aí mostra que você está do mesmo lado. Você não está apontando, minha avó fala isso, né? Minha avó tem 87 anos, ela trabalha todos os dias até hoje. Ela é uma educadora, tudo isso, e ela fala, quando você está apontando um dedo para alguém, tem um monte apontando para você. Cumplicidade é você mostrar um problema sob a perspectiva, não como um problema, mas como uma solução. Quais são os caminhos? Porque quando você tira a crítica, quando você sente, como diz o Tiago, você não levanta a barreira de defesa. Isso faz toda a diferença para você conseguir fazer acontecer. Eu quero dar mais uma dica, talvez foi a dica mais valiosa que eu tive há 5 anos atrás. Eu recebi uma dica o seguinte, né, com muito ímpeto, né, de querer fazer acontecer, né? Eu sou aquela pessoa que quer morder a vida, né? Eu quero fazer acontecer, realizar. Eu sou muito apaixonada pela empresa, sou muito apaixonada pelas pessoas que trabalham comigo e que acreditam muito no propósito. E aí eu ouvi uma coisa que acho que serve para você, João Pedro, que é ser sem estar. Seja a melhor pessoa que você pode ser para ajudar sem estar num cargo de liderança. Porque aí você vai mostrar para o que você veio. Porque sem um cargo de liderança, você não pode mandar fazer, certo? Você não pode criticar, porque você não tem um cargo. Mas fazer acontecer vai fazer com que você tenha a cumplicidade, você vai ter que ter influência, você vai ter que ter outras ferramentas. E aí, reconhecer isso, você vai reconhecer lá para frente. Então, esquece o reconhecimento. Olha para as pessoas, quando você falar daqui a 5, 10 anos do futuro da companhia, talvez não vai ser a primeira geração que vai reconhecer. Eles vão reconhecer porque eles vão ter muito orgulho de você. Fica tranquilo. Mas, e aí eu falo como mãe, tá? Nosso filho não tem jeito, a gente tem orgulho e que bom, né? Que isso traz generosidade do nosso olhar. Mas você vai olhar para as pessoas que acreditaram no futuro junto com você, elas vão reconhecer o seu trabalho. E aí você vai saber que você cruzou a ponte. Mas até lá, conquiste o ser sem estar, faça as melhorias, sugira com tranquilidade, vai celebrando isso aos poucos. Porque, de novo, você não precisa de ninguém para te falar isso. Você sabe que você fez. Você celebra com o time, celebra com a pessoa que está do seu lado. Poxa, olha que bacana aquele processo que a gente mudou. Você viu que melhorou 15% da eficiência? As pessoas vão falar isso. Você não precisa de ir lá e se vangloriar. E aí você vai encontrar um caminho muito mais fácil, viu? E muito mais prazeroso, quando você consegue ser autossuficiente. Isso é super importante também para quem quer ser liderança. Vocês falaram um pouquinho dessa questão da maturidade, né? É lógico que é difícil a gente, com 18 anos, fazer juízo de valor se algum processo está certo ou errado. Então, às vezes a gente viu de um jeito e a gente vai lá e diz que aquele é o jeito certo. Então, um lembrete importante também é sempre esse, né? Lembrem-se que seus pais, fazendo melhor ou pior, fizeram dar certo até hoje. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente enxerga como erro de processo ou problema de processo ou de governança, mas a gente, quando vai ver, na verdade, é um modelo que funciona para eles. Quando for para a nossa geração, né, uma empresa de dono, com 3, 4 caras em volta dele, que ele confia, às vezes mais a confiança do que a competência, né, e as coisas funcionam, que ele tem muita capacidade, faz acontecer, naturalmente isso vai ser diferente quando chegar uma próxima geração com 5 irmãos e primos, com bagagens diferentes, né, de experiência diferentes, faculdade, interesses diferentes. A empresa tem que adaptar os processos para as características dessas pessoas. Então, não é que tenha o certo, o errado, o melhor ou o pior, mas tem a necessidade do momento. Então, quando vocês forem colocar alguma coisa, façam essa reflexão, né? Será que eu estou olhando isso de uma forma diferente simplesmente porque eu sou diferente? Né? Ou que as minhas necessidades vão ser diferentes? E isso ajuda no ponto da Tamila,
que se eu compreendo isso, eu vou atacar de uma forma diferente. Eu não vou atacar, né? Eu vou simplesmente abordar. Né? Isso é super importante e é muito comum, tá? Então, João Pedro, não se preocupe com isso, porque é certo que vai acontecer. Tem poucas verdades nesse nosso mundo de empresa familiar, né? Mas uma delas é essa. É impossível a gente passar 40 anos juntos e não dar uma bolada nas costas, não ter um conflito, né? Um almoço de domingo complicado. Então, não se cobre também por você, às vezes, chegar como um elefante na sala de cristal. Isso vai acontecer em algum momento, tá? Mas a gente aprende bastante com isso, né? Eu queria aproveitar esse tópico que o Pedó fez uma pergunta aqui também. O que vocês julgam ser a competência mais importante para um sucessor de um fundador? O que vocês acham? Quem quer começar? Eu vou pegar o gancho da Tamila. Eu acho que a liderança a gente conquista. Tem expectativa de que, porque eu sou filho do dono, eu mando, eu acho nos dias de hoje não funciona. As pessoas acabam te boicotando. Você tem que aparecer. Eu gosto muito desse exemplo da Tamila, que ela chama o pai por a sigla. Eu também sou chamado de JS. Meu filho me chama de JS. É uma coincidência. E a gente tem que se impor, a gente tem que conquistar o respeito das pessoas. E aí, naturalmente, vira líder. Naturalmente é promovido, naturalmente vira diretor, etc. Mas as pessoas não aceitam mais o poder vindo de cima para baixo. Uma outra coisa que eu acho importante é o seguinte: a confiança é tudo. Você poder conquistar a confiança das pessoas, a gente diz o seguinte, que nós queremos tomar decisões, principalmente decisões um pouco mais complexas, de uma forma tal que as pessoas sejam cúmplices. Nem sempre você pode ter 9 pessoas ou 10 pessoas concordando com tudo, assinando embaixo. Basta ter algumas que acreditam muito e as outras dizem o seguinte: olha, para ser bem franco, eu não sei muito bem se a decisão está correta, mas estou com você, sou cúmplice. Nós estamos juntos. E se não der certo, não tem importância. Todos nós estamos no mesmo barco. Você ganha tempo. Então, conquistar a confiança, que não é fácil, não está nos livros, cada um faz do seu jeito. Esse é um grande desafio, na minha opinião. Vou pegar aqui, Anos, eu acho que eu não consigo citar uma só, tá? Uma competência para um sucessor, mas eu consigo citar duas, porque como sucessor a gente é sempre híbrido, né? Se fosse único, seria talvez fundador. Eu acho que propósito e resiliência. Propósito, porque você olhar o longo prazo, você deixar o dia difícil, né? A gente vai ter muito dia difícil acontecendo. E você ser capaz de conectar com o propósito da companhia faz muita, muita, muita diferença. Você como propósito, né, de estar lá, você acreditar naquilo que você faz como sucessor, faz com que você sobrepasse os desafios cotidianos. E eu acho que resiliência, porque assim, uma pessoa com um propósito sem resiliência, ela morre no primeiro ano, ela vai embora, ela não consegue estar naquele ambiente, porque é um ambiente árido. Eu preciso que vocês entendam isso. Suceder a companhia, ele é um caminho árduo, mas é um caminho, gente, super, super, super gratificante. Porque você vai vendo as relações crescendo, as pessoas crescendo, a companhia crescendo, você vai se reconhecendo em outros papéis. Mas a resiliência, eu acho que é uma das características que eu até dou risada quando eu falo isso, porque eu sou conhecida como Fênix, viu? Porque, né, todo dia é um 7-1, mas acabou o dia, eu tomei um 7-1, no dia seguinte o jogo está 0-0 e eu estou pronta para a gente continuar no nosso propósito. Porque sabe por quê? Não é por mim. É pelas pessoas que acreditam nesse futuro. Pelas pessoas que sabem que a gente vai conseguir encontrar um meio do caminho. Para as pessoas que acreditam no sonho maior. Então, ser resiliente é o que vai te fazer continuar na jornada. Ter o propósito é você conseguir entender
que é uma jornada com um horizonte muito bacana para chegar. Então, acho que isso equilibra, né? Uma pessoa só resiliente, sem propósito, ela desiste porque ela não consegue ver, né, a recompensa, né? Essa coisa, né, que seja de pessoas, seja o que você vai construir, o que você acredita. Você não consegue movimentar as pessoas se você não acredita de verdade. E resiliência, eu acho que é um contraponto, são dois atributos importantes para um sucessor. E tem que ter a garganta grossa, viu, gente? Porque engole muito sapo, viu? Faz parte, engole sapo. Eu tenho uma frase que eu vou me permitir falar aqui no Petit Comité. O difícil não é matar um leão por dia e não é desviar das antas. É você receber a lata da torcida. Isso mata qualquer cristão. E aí, vocês têm que entender que muitas vezes o jogo não vai estar tão claro. Mas se você tiver essas duas características, vocês vão conseguir perseguir e as pessoas vão reconhecer em vocês uma liderança que vale a pena apostar. Então, para mim, acho que são duas competências aí que andam lado a lado. Bom, faltou eu, mas vocês deram aulas agora. Acho que aprendi muito ouvindo e tudo que vocês estão falando, porque assim, é o que o Thiago falou, se encaixa muito no dia a dia, né? Mas uma coisa que eu percebo que, né, na questão de ser um sucessor, que é um ponto que a gente trabalha até um pouco no clube, né, no Fair Business, é essa questão da humildade de você chegar e não... Porque todo mundo está esperando você chegar lá, todo mundo sabe que você está indo, todo mundo te conhece. Você não conhece ninguém, mas todo mundo te conhece. Então, uma importante característica é realmente essa humildade de conversar com as pessoas, não se impor, de ter a garganta grossa, mas não se impor de forma ruim, de forma arrogante. Acho que é um pouco do que eu posso passar. Sensacional. A Tamila falou do propósito, né? Me lembrou um ponto importante para a gente colocar, que é quando a Hanad falou da mãe dela como fator de equilíbrio nas relações familiares, né? E isso é muito comum, os pais, às vezes, sendo fator de equilíbrio nas relações da família. É lógico que quando o nosso pai está presente, nossa mãe está presente, a gente está discutindo entre irmãos, o pai chega e fala, acabou, vamos fazer desse jeito, né? Isso ajuda muito. Ou, às vezes, o cônjuge, né, seja a mãe ou o pai que está fora do contexto família e empresa, fala, gente, vamos parar de brigar por bobagem? Vamos comer a pizza que ela está esfriando, né? Então, essa presença dos pais ela é muito importante enquanto fator de equilíbrio. Mas quando a gente não tem mais os pais, né, e vocês vão passar por isso em algum momento na vida, vocês vão se sentir sozinhos, ou às vezes a questão do equilíbrio da relação é com o nosso pai, a questão do propósito é muito importante, né? Então, às vezes eu não tenho mais nada, mais ninguém a recorrer para me ajudar a equilibrar a relação, sentar e falar assim, poxa, vamos lembrar que a gente está aqui no mesmo barco, né? Eu quero a mesma coisa que você. A gente está junto no final, então dá um abraço aqui, vamos esfriar a cabeça e retomar o assunto de uma forma bacana, né? O propósito ajuda muito, muito. Por isso que as famílias que identificam esse propósito falam, por que nós estamos aqui enquanto família empresária e queremos investir junto, né? Isso quando está claro para todos, é um grande norteador, né? E um fator de equilíbrio nas relações também. Então, gente, são 10 para as 9. Eu queria respeitar aí o tempo de todo mundo. Então, Thiago, eu queria colocar uma coisa, que o propósito é fundamental, mas não é o propósito meu pessoal, é o propósito da empresa. Comum, né? Porque é o propósito, se ele for digno, bem feito, é o propósito de todo mundo. É isso aí. E se eu entrar como sucessor, dizendo que o meu propósito é construir a casa na praia, não é o caminho. Também gostei muito da posição de dizer humildade é fundamental. É fundamental. Quando o sucessor entra na empresa, qualquer coisa que fale já é ordem. Então, é muito difícil. Eu vejo com meu filho. Meu filho, quando ele entrou na empresa, o primeiro apelido, todo mundo na empresa tem apelido.
E as pessoas que não recebem apelido é porque elas vão embora porque não se enturmaram direito. E o primeiro apelido dele era Príncipe. E esse apelido não durou muito, porque hoje ele é reconhecido pelo que ele é, não por ser meu filho. Porque ele conseguiu ser humilde o suficiente para se impor, para ser respeitado pelo que ele é. E tem uma Então, competência o comentário fortíssima. Desculpa, eu te interrompi, desculpa. Os comentários da Hanad e Tamila são muito pertinentes. Só queria reforçar que o propósito, se a empresa tem um propósito e a família acredita nesse propósito, metade do caminho está percorrido. É o que a gente acredita em comum, né? Exatamente, né? O propósito Isso. é único, né? É isso que segura a sociedade, né? A gente acreditar num punhado de coisas junto. E tem uma competência por trás, né, dessa postura do George, que é importante trazer também, que acho que é uma das mais fortes para um sucessor, né? Voltando à pergunta do Pedro, que é postura profissional. E quando as pessoas perguntam o que é isso, né? O que é ser profissional, a gente fala de uma forma muito simples. É não confundir a empresa com a extensão do quintal de casa. Aqui eu sei que eu sou um colaborador, como todos os demais, tenho responsabilidades, atribuições, remunerações e uma trilha para seguir. Se eu me reconheço e me coloco nessa postura, ou seja, eu não uso meu sobrenome para atravessar decisões, eu não invado o espaço do outro, eu sei reconhecer, sei me comunicar, eu vou ser reconhecido e respeitado dessa forma. E isso, num sucessor, é uma das características mais importantes que existe. As pessoas que sabem ser profissionais dentro do ambiente empresa, né, são muito mais bem-sucedidas. Muito bacana. Certo? Podemos ir? Encerrar? Eu queria agradecer demais vocês. Foi uma delícia. Eu sou suspeito para falar, né? É um prazer enorme dividir, principalmente trazer pessoas maravilhosas como vocês, assim, para dividir, que eu sei que são entusiastas do tema também. Então, espero que a gente possa usar e abusar mais de vocês em outros tópicos também, né, no futuro. Eu tenho certeza que, né, os meninos do clube que deram bastante aqui hoje vão ter gostado também. Muito obrigado para vocês, obrigado para quem esteve aqui com a gente hoje. Queria desejar uma noite maravilhosa para vocês. Tiago, queria agradecer a oportunidade aí para a turma que ficou aqui com a gente, né? Um engajamento super alto, um dia, né? Até 9 da noite, em pleno dia de semana, para uma turma jovem, então dá os parabéns aí para vocês que ficaram. É assim mesmo que faz, né? Sendo resiliente, participando, ouvindo, com humildade. Então, eu queria, assim, agradecer pela oportunidade de falar. Prazer estar aqui, podendo compartilhar e aprender. Aprendi um monte no dia de hoje. Isso é super bacana. Queria agradecer aí ao Enos, que foi tão gentil em contar a trajetória dele tão bacana. É muito bom ver uma segunda geração fazendo com tanta clareza, né, uma transição tão bem feita. E para a Hanad, né, que eu gostei muito de ouvi-la falar, tenho certeza que em breve deve ter algo grande acontecendo, presidente de clube, eu estou na torcida porque ela merece, super guerreira, e queria, assim, dar os parabéns aí para toda a equipe do INSPER, de vocês trabalharem com tópicos tão relevantes e que mudam mesmo gerações. Então, parabéns aí para todo mundo e muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Eu também Muito gostaria de obrigada. agradecer. Eu gostaria de agradecer também e confesso, é uma honra estar com vocês aqui. Pode contar comigo se vocês acharem que vale a pena. Uma boa noite. Queria agradecer o Tiago também pela oportunidade e vocês dois pelo aprendizado. É incrível ouvir a história. As duas histórias são incríveis. E obrigada pelo apoio também. Boa noite, gente. Obrigada, pessoal. Muito bom papo. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Isso.